Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, você que acompanha aí o canal aqui do IOPEX, Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, lidei com esse cara aí quase, acho que mais de um ano até, né, no último projeto, quando eu ainda morava fora. Foi a partir, né, de vários aprendizados com ele aqui também, no projeto quando eu era gerente de projetos da Porsche Consulting, eu o conheci, quando ele era diretor aí de uma grande empresa, né, onde eu prestei consultoria também. Será que pode falar aqui? Acho que não tem problema, né? Pode falar, não tem Pode problema falar, não. não tem problema. Não tem segredo não. Boa noite. Boa noite. Então, primeiramente, Frank, queria te dar as boas-vindas, agradecer pela sua participação com a gente aqui no nosso canal, né, o seu precioso tempo aí para poder trocar um pouquinho de experiência aí no mundo dos empresários e também agora da consultoria, que é o seu novo mundo aí. Obrigado, viu? Legal, bacana, Gevandro. É um prazer poder participar aí de uma live com você, com certeza. Legal. Lembrando, realmente foram projetos muito interessantes que nós fizemos juntos naquela época e foi mais de um ano, acho que foi um ano e meio que nós Um ano e meio, juntos, né? muito Bastante bacana. tempo. O Sovade, né, já para falar, tem hora que eu chamo ele de Frank, tem hora que eu chamo de Sovade, né, porque na época da Volkswagen, quando ele era diretor, obviamente o formalismo é maior e o alemão também, ele é mais formal nesse sentido, chama sempre pelo nome, a gente acabou acostumando a chamar de Sovade, mas a gente chama de Frank. Frank, queria que você se apresentasse, né? Principalmente para quem aí não te conhece, seu nome, de onde você é, fala um pouquinho aí de você e depois a gente inicia aqui o nosso bate-papo para falar das suas experiências aí, das suas dicas, que eu estou ansioso para ouvir e acredito que as pessoas que vão nos assistir aqui também. Legal, excelente. Bom, o meu nome você já comentou, né? Frank Sovade. Eu sou, apesar do nome, eu sou brasileiro, né? Nasci no Brasil. Tive a oportunidade de me formar em engenheiro de produção pela FEI e comecei já assim, durante a época da faculdade, eu já começava a fazer estágios nas empresas automotivas e já no final do terceiro ano comecei a fazer estágio na Mercedes, né? Uma outra grande multinacional aí, que foi o meu começo. E lá Meu também. Pois é, né? Mais uma coisa que a gente tem em comum. E lá, assim, eu estava no lugar certo, no momento certo, enfim, eu tive um crescimento muito rápido lá dentro, foi muito bacana, né? Assim, com 25 anos eu era executivo lá, já responsável pela montagem, pelas linhas de montagem de motores, né? Os motores diesel, para os caminhões, ônibus, inclusive para terceiros, né? A gente fornecia para a Toyota, enfim. E isso eu fiz durante, né, no total, aí, entre estágio, técnico de produção, responsável pelas linhas, né, como supervisor e tal, foram 4 anos. E foi um momento em que existem alguns momentos na vida em que a gente tem que tomar algumas decisões, né? Sim. E esse foi o momento, né? Nós estávamos entre 1990 e 91. Para quem lembra desse período, né? Foi a fase do Collor, foi a fase da inflação de 90% ao mês, Pesada, né? não ao ano. E uma época em que a gente tinha uma perspectiva do Brasil muito duvidosa. E foi um momento em que eu tive a oportunidade de trocar de país, acabei indo para a Alemanha, nesse momento troquei de empresa também, né? Comecei a trabalhar pela Volks lá, e passei um período de 4 anos lá. O seu alemão, pelo fato de ser fluente, é familiar? É familiar, Por parte de pai, de mãe, de ambos? Dos dois. Os dois, tá. Dos dois. Você já falava alemão em casa, então? Já. Inclusive, a primeira língua que eu aprendi foi o alemão. Né? Depois que eu fui para a escola, tal, que eu comecei a falar com português com molecada da rua, enfim, sim, né? Sim. Mas o meu alemão é de família aí, pai de pai. É de família, tá, vem legal. de casa. E esses 4 anos na Alemanha foram interessantes, né? Eu fiquei em 2 áreas, fiquei em uma área que eu cuidei da América do Sul, né? Dando suporte na área técnica de produção, né? Então, tanto o Brasil como a Argentina. E os últimos 2 anos, essas empresas multinacionais, né, corporações grandes, elas se reorganizam de tempos em tempos. Sim, sim. E eu fui para uma área que cuidava da estratégia de produção da América do Sul e África do Sul. Então foi lá, o mundo foi dividido, né? Então algumas pessoas algumas áreas ficaram responsáveis por esses pedaços de mundo. Essas plantas aí. E dentro disso, eu continuei cuidando né, das unidades da Volkswagen aqui do Brasil. E foi a época da separação Volkswagen-Ford, né? Escrevia-se lá o ano de 1994 já, 94 para 95, e a necessidade de se fazer uma fábrica de motores no Brasil.
né? Porque nessa época a Volkswagen usava os motores da Ford, enfim. E dentro desta ideia toda, e desse trabalho que eu estava muito conectado com esse trabalho, coordenando, inclusive, muitas atividades da Alemanha, né, nessa estratégia de produção, né, o que se faria, eu acabei sendo convidado pelo, então, diretor de planejamento do Brasil para vir fazer essa fábrica de motores aqui. Legal. E assim eu voltei para o Brasil depois de 4 anos. Bom, aí fizemos a fábrica, fizemos um outro projeto para a Argentina, mas mais a nível de planejamento. Depois eu acabei assumindo a fábrica de São Carlos, que foi um período interessante também, de 3 anos e meio. Onde é a atual fábrica de motores, né, da Volkswagen? Onde é a atual fábrica de motores. Então é muito bacana isso, quando a gente planeja algo, instala algo, e depois é responsável por fazer a gestão daquilo. Quer dizer, a gente é obrigado a provar que aquilo que a gente planejou funciona. Está funcionando, está dando resultado. E para quem é do setor automotivo, a gente sabe que sempre existe uma máxima. Ficha, mas sempre existe né, um certo atrito entre o pessoal de engenharia de manufatura e o pessoal de chão de fábrica. Né? O pessoal fala, pô, o que você planejou não funciona. Não, funciona assim, você que não sabe usar. Então eu tive a chance de provar que aquilo estava funcionando. E foi uma época muito, muito bacana, muito rica. Depois disso, eu acabei voltando para a Alemanha por mais um ano, porque eu mudei de área. Né? A minha área sempre foi, tanto na Mercedes como na Volkswagen, o meu foco sempre foi em agregados, né? Sempre foi muito mais a parte mecânica. Motor, câmbio, fundição, eixo, muito mais as partes realmente de maior precisão. E aí eu virei e fomos aprender a fazer carro. Aí eu passei um período de 1 ano na Alemanha, tanto para conhecer a técnica, os processos, fazer um network, né, porque eu não conhecia as pessoas dessas áreas. Voltei a assumir a engenharia de manufatura de veículos. E aí foi um período também de 5 anos extremamente interessante, porque todos os projetos, desde motores, câmbios ou veículos mesmo, nessa época aí eu assumi geral, eles passavam pela nossa área. Sim. Então, tudo que a engenharia do produto desenvolvia, a nossa área era responsável por implementar os processos no chão de fábrica para a produção poder produzir aquilo em larga escala. Tá. E nessa época, o que foi interessante também que eu estava muito envolvido no planejamento estratégico. Né? Então, obviamente, não só daí, também de outras fontes, né? É um assunto que me interessa muito e nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Tá. Né? Mas é uma coisa que me interessa muito. E passados esses 5 anos na engenharia de manufatura, eu fui transferido para Taubaté, né? Nós tínhamos acabado de implementar lá o novo Gol e o novo Voyage, então foi mais uma vez, né? Olha, Frank, você fez, agora vai lá e prova que funciona, né? E foi nessa época que nós, inclusive, nos conhecemos. Sim. Eu não lembro o mês que eu vim, né? Nessa época eu morava na Alemanha, mas você veio para a fábrica de Taubaté, foi onde a gente se conheceu, em que ano? Eu vim em 2009. Então foi mais ou menos na mesma época. 2008. Não, 2008. 2008? Final de 2008, fiquei 2009, 10 e 11. Porque eu comecei no projeto em São Bernardo, né? E aí depois nós viemos para a fábrica aqui de Taubaté, apoiar vocês ali. E aí eu peguei essa passagem, né? Essa troca do seu anterior para você e tal, foi... Que sempre troca, né? A cada X anos ali, os diretores e tal. Assim, o período máximo que eu fiquei numa posição na Volkswagen foram 5 anos. Né? E normalmente é de 3 a 5 anos a gente troca. E o que é muito, muito positivo. Né? Isso é importante, né? Chega uma hora que a gente chega um pouco no limite daquilo que a gente consegue fazer dentro daquela atuação. E quando a gente chega nesse limite, é hora de trocar, né? Para a gente sair de novo de uma zona de conforto e enfrentar desafios novos. E dar oportunidades, né? Para quem está... Claro, para quem... Né? E assim, depois de 3 ou 4 anos como diretor de uma planta, as ideias que a gente tem, as metodologias que a gente conhece e tal, a gente já implementou. Então, já deu tempo, né? Então a gente não tem muito mais o que oferecer. E então, o contrário, né? Se não deu tempo, não vai fazer mais. Depois de 5 anos, não tem mágica que vai fazer. Então, né? É realmente a hora de vir um outro, para vir com ideias novas, com modelos novos e poder continuar a evolução da unidade. E é hora também da gente pegar toda a bagagem que a gente já tinha, mais a bagagem que a gente aprendeu nesta gestão e levar para a próxima. Sim. Né? Então, acho que isso é muito interessante.
E de lá, minha última atuação foi como responsável pela planta de São Bernardo. Né? Isso foram os últimos 4 anos e meio, quase 5 anos. E isso foi, obviamente, nós tínhamos lá algo em torno de 9.000 colaboradores, produção de 1.700 carros por dia, enfim, era um desafio muito grande, mas muito interessante também, né? Assim, você conduzir uma empresa desse tamanho, onde você precisa de um carro para se deslocar praticamente de um prédio para o outro, né? É verdade. É um desafio muito grande. Mas foi uma época muito, muito rica, né? Da técnica da gestão, como de aprender a lidar mais ainda com as pessoas, formar equipes, né? Formar times que realmente te levem a um resultado e a uma melhoria constante. E aí, quando é que você saiu, obviamente, quando é que veio a ideia da consultoria e por que veio a ideia de empreender? Primeira ideia de empreender, vamos falando do empreendedorismo, né? Eu preciso, quero continuar trabalhando e tal, e não sei o quê, vou pensar em empreender e por que consultoria? Eu saí da empresa, eu falei, poxa, vou voltar para a mesma posição, né? Eu tive algumas propostas para ir para outras montadoras, tal, mas eu falei, poxa, vai ser mais do mesmo, né? Muda a marca, muda, né? Uma é alemã, outra é americana, outra é italiana, outra é, enfim, né? Mas eu falei, poxa, vai ser mais ou menos mais do mesmo. Eu falei, não, acho que na consultoria eu tenho mais o que agregar, né? E uma coisa que me motivou muito, né, durante esses anos, tanto na gestão das empresas, né, da gestão dessas unidades industriais que nós comentamos, como na engenharia de manufatura, muitas vezes nós fomos na casa dos nossos fornecedores para ajudá-los. Sim. Né? Porque em época de lançamento de produto novo, enfim, né, ou às vezes mesmo na própria série, os nossos fornecedores também têm problemas. Claro, né? claro. Eles também tropeçam, eles também têm dificuldades, e quando a dificuldade chega, ou a consequência de alguma dificuldade dele, chega ao ponto de parar ou colocar em risco a linha de produção de uma montadora, é uma situação extremamente grave. Né? Você parar uma linha de montagem que produz lá, que seja em Taubaté, que a gente fazia lá... Um carro por minuto. Um carro por minuto. E São Bernardo não era diferente, só que eram mais linhas, né? Por isso que fazia mais carros. É um prejuízo brutal. Né? Cada minuto de linha parado é um prejuízo brutal. Então isso não pode acontecer. Então muitas vezes a gente acabava indo muito na casa desses fornecedores para suportar eles e garantir o nosso fornecimento. Né? Porque... Né? Ajudá-los, literalmente, né? Literalmente ajudá-los. Às vezes até com a mão na massa. Eu também, como consultor, já fui muito em fornecedor de cliente meu. Eu já cheguei a ter algumas situações até interessantes, né? De o pessoal falar que eu estava invadindo a empresa, que eu chamava a polícia e tal. Eu falei, cara, eu estou aqui para ajudar você, né? Porque se eu parar a linha seja de motores ou seja de carros, a coisa é pior. Mas no fim acabava tudo bem, porque eles viam que a gente vinha com a intenção realmente de ajudar. De apoiar. Né? E a gente vinha com um know-how muito, muito grande. Não meu, mas da equipe que a gente formava lá. Né? Eu levava junto comigo o pessoal de logística, que era primordial para a gente alinhar as demandas. E muitas vezes levava pessoal muito técnico também, de manutenção, de qualidade, às vezes. De qualidade. Né? Eles viam que a gente estava lá realmente para ajudar, não para criticar e colocar o dedo na ferida, porque isso não resolve nada, mas para falar, ok, o que nós vamos fazer para sarar essa ferida? Né? E aí nós conseguimos ajudar muito esses vários fornecedores, dos mais diversos ramos, né? De plásticos, de vidro, de tecido, de banco, de revestimento, enfim. E isso, Gevandro, me motivou. Eu falei, poxa, né, eu fui responsável por 3 unidades dentro da Volks. Eu ajudei tantos fornecedores, né, então, em ramos de atuação tão diferentes, né? Plástico, metal, conformação, enfim. Poxa, será que eu não posso, né, abrir uma consultoria e fazer o que eu fazia lá? Para mim mesmo. Para mim mesmo? E foi isso que me motivou. E aí eu acabei conversando com 2 colegas da Volks, né, que trabalhou comigo durante... Muitos anos aí, né? Mas o Marco eu conheci ele há mais de 25 anos, né? Então, nossa, bastante tempo, nós trabalhamos juntos, né? Assim,
ou juntos mesmo, e como ele era um especialista de manutenção, ele agia em todas as plantas. Então, mesmo quando eu estava em São Carlos, em Taubaté, quando dava uma dor de barriga muito grande, eu ligava para o Marco e falava, Marquinho, vem cá, me ajuda. Então, a gente sempre estava em contato, né? É um cara muito forte de planejamento, de manutenção, enfim. Então, hoje eu conheço ele há mais de 30 anos. E o outro sócio nosso, o Michael, né, que na época de Volkswagen trabalhamos aí 10, 11 anos juntos, apesar dele ser da área financeira, mas a gente tinha lá o nosso contato e tal. E aí nós nos juntamos e falamos, ok, vamos brincar de ser consultor aqui agora. Vamos brincar, mas brincar sério, né? Vamos brincar legal. Claro. E aí começamos, né? E assim, caímos em ramos que eu falei, meu Deus, eu nunca fiz isso, né? O nosso primeiro cliente foi do ramo moveleiro. Falei, cara, eu nunca fiz móveis, né? Mas aí foi, né? E você vê que na realidade, o ramo não interessa tanto. Pouco importa, né? Verdade. Né? Para gente que já, obviamente, né, precisa ter uma bagagem, os nossos consultores, né, eles são todos, a gente estava até brincando, né? Ou cabelo branco, ou barba branca, ou carecas. Né? Ou sem cabelo, né? São pessoas que trazem uma bagagem, que trazem uma experiência vivida, né? Quer dizer, viveram na pele o que funciona e o que não funciona. E a gente foi caminhando, aí pegamos essa, aí pegamos uma de transformação metal-mecânica, aí entramos no ramo alimentício, aí entramos no ramo de etiquetagem, aí entramos no ramo de marmoraria, e assim a gente, né, vai caminhando, né, e cada empresa que a gente entra, a gente vê que o princípio da gestão não muda muito. Né? O princípio daquilo que a gente fez durante anos, né, tanto em gestão de crise, né, que é o que a gente pega. Né? Quando a gente pega o cliente no começo, ele está em crise. A primeira coisa, a água está batendo aqui, ele está pedindo, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo. Então, a primeira coisa que a gente faz, os primeiros 3, 4 meses, são realmente gestão de crise. Né? Tirar ele, dar a mão para ele, tirar ele da água para ele começar a respirar normal. E depois a gente começa gradativamente a estruturar o negócio dele. E a gente vê que é igual, para todas elas é igual. Né? E já antecipando, né, o esquenta que a gente fez um pouquinho antes, Evandro, a gente fala muito de planejamento estratégico. Né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios das empresas. Né? Nós estamos cuidando aí praticamente de empresas médias ou médias grandes. E é um dos grandes desafios que a gente vê ter um planejamento estratégico. A gente vê muitas empresas vivendo do hoje para o amanhã. É verdade. O pequeno também, que é o que eu mais lido hoje, né? Eu lido de empresas, você tinha me falado antes nos bastidores aqui, que a sua classificação de empresas, né, médias aí é de 1 a 7 milhões mês, né? Mais ou menos isso. Porque não existe uma classificação no mercado, até existe, né? Mas são tantas classificações que é bom a gente ter uma referência. Beleza. Para você, as empresas que você cuida, que você está considerando pequenas, médias, aí é de faturamento entre 1 e 7 milhões mês. Eu cuido de empresas daí para baixo um pouquinho hoje, né? É o meu foco aqui. Eu optei por viajar menos e tal. Não muda nada do que a gente falou nos bastidores e do que você vai falar aqui. É igual. É lógico que, assim, como eu te disse também, né? Empresas que são menores, né? Que são as que eu lido hoje em dia, elas só têm menos estrutura, né? Muitas vezes é o dono que está lá fazendo muita coisa e tal. Mas os problemas são os mesmos. O que eles deixaram de fazer quando a empresa foi aberta é a mesma coisa. O que falta hoje é a mesma coisa. Por isso que eu tenho desenvolvido uma coisa que eu vou falar durante a live aqui, que eu gosto de desenvolver metodologia. Eu sempre fui de escrever, de desenvolver. Na Porsche Consult, por exemplo, era eu e mais um lá, os 2 caras que mais escreviam, né, mais pensavam em método e tal, que pensava na gestão do conhecimento em si, né? Eu leio bastante, então hoje eu falo do Lean PME, né? Do Lean para pequenas e médias empresas, que é diferente daquele Lean que você conhece, que a gente, né, que é o mundo que eu vim aí, formal, toyotista, prega, né? Logicamente, a base é a mesma, muitas ferramentas são as mesmas, mas uma empresa pequena para média, ela precisa de outras coisas, né? Eu não posso fazer, por exemplo, numa empresa pequena, um planejamento estratégico formal como eu faço numa grande. Claro que o cara me enxota de lá no segundo tema. Então eu fui enxugando, achei, né, uma certa metodologia que hoje é o que eu faço. Mas vamos lá, precisamos falar de você. Aí você estava dizendo que esse fato de você ter optado pela consultoria foi para, obviamente, poder levar
experiência aí para os clientes, né? E como é que tem sido essa experiência, né? Ter passado, agora já faz quanto tempo que a Actus abriu? Estamos com 4 anos, mais de 4 anos. 4 anos, já passou pelos primeiros 3 anos de, entre aspas, média de sobrevivência das empresas, das novas empresas no mercado. Não sei se você sabe, mas o Sebrae divulgou em 2018 uma pesquisa feita, né, pelos cadastrados e que eles sempre mandam questionários e tal, de 10 empresas, até aquela época da pesquisa, que abriam, em 3 anos, 7 fechavam. Um número absurdamente alto, né? O Brasil, como a gente sabe, é um país extremamente empreendedor, né? Mas extremamente ruim no sentido de gerir empresas, né? Vou usar a palavra gestão, administração aí como aspecto geral, né? E uma das coisas são essas coisas que a gente está dizendo, né? A parte de estratégia, de planejamento, de gestão, de controle, que são coisas básicas que a gente preza e reza para que o empresário consiga utilizar, e muitas vezes ele acaba pecando, né? Muitas vezes por falta de conhecimento, outras por, sei lá, falta de tempo. E como é que você tem visto, assim, nesse período de 4 anos? Primeiro vamos falar da Actus, depois eu levo você aí pro mercado. Como é que tem sido, né, essa experiência de ter virado consultor? Obviamente, no início era você que tocava, né, muita coisa, agora você tem também consultores que estão lá na linha de frente. Como é que foi virar a chave? Como é que tem sido aí para você? Óbvio que é uma mudança, né? Bem grande, porque quando você está no mundo corporativo, você tem lá a sua equipe e você está embaixo de um grande guarda-chuva, né, que é o nome da sua empresa, e de um certo modo aquilo acaba virando o seu mundo. Né? Aquilo é o seu... né, você tem o seu mundo da tua casa, dos teus amigos, da tua vida social, e o teu mundo do trabalho, que é um pouco... Né, você até comentou isso, aquela redoma, né, fechadinha. Quando a gente trabalha numa grande empresa, eu sempre falo, né? É o mundo empresarial, você só vive aquilo, né? Você não acha que tem vida fora daquele mundo. E quando a gente decide empreender, a coisa muda, né? A gente é obrigado a aprender uma série de coisas que a gente nem sabia que precisaria aprender. O guarda-chuva, né? Quem segura somos nós, né? Antes tinha um monte de gente para segurar. Pois é. E é interessante, você tem que estar muito disposto, né, a aprender, ter a mente extremamente aberta, tem que ter, obviamente, eu acho que o bom senso, né, apesar de falar de bom senso no mundo empresarial, mas o bom senso é muito importante, né, e você, eu discuto isso muito, né, eu estou no BNI também, enfim, mas um dos assuntos importantes é você conseguir interpretar o que o teu cliente espera de você e qual é a dor do seu cliente. Né? Se o cliente te chamou, é porque ele está com alguma dor. Né? A gente só vai no médico quando não está se sentindo bem. Então, se ele chama uma consultoria, é porque ele está vendo que alguma coisa não está indo bem. Né? Muitas vezes ele já está com a água pelo nariz. Né? Mas aí a gestão de crise e tal que eu comentei. Mas a tratativa, obviamente, é diferente, porque quando você está num cargo de direção, de gerência, enfim, no mundo corporativo, você tem uma linha de comando com os seus diretos, você organiza, você define, né? E numa consultoria não, numa consultoria o nome já diz, você é um consultor, você não é um gestor. Né? Você está lá... E tem uma linha tênue, né, entre você fazer para o cara e fazer com ele e deixar ele fazer, né, que são 3 coisas completamente diferentes. E a gente fala muito para eles, fala, olha, a consultoria só vai funcionar se nós trabalharmos juntos. É verdade. Eu falei, nós como consultoria, nós entramos outro dia, faz 1 ano e meio, no ramo alimentício. Eu nunca entrei no ramo alimentício. Falei, eu não sei fazer o que vocês fazem aqui, era um produto congelado. Sim. Assim, e não precisa saber, né? Do produto você precisa entender nada. Né? Eu falei, o que nós vamos trazer são algumas ferramentas, metodologias, um raciocínio lógico, né? Nós vamos organizar grêmios, e, enfim, vamos cuidar de qualidade, de tudo isso, mas nós vamos ter que trabalhar juntos. Né? Sozinhos, nós não fazemos nada e vocês estão nos chamando, então vamos juntos. Então nós adotamos uma postura de fazer times de projeto mistos, né? Que é o que a gente fazia também na nossa época lá, e desenvolver os projetos, as ideias, de forma conjunta. E dentro desse desenvolvimento a gente ia colocando rotinas
para o pessoal se acostumar com essas rotinas. Sim. Desde reuniões até certas metodologias, começando pelo básico, né? O 5S, o TPM, o OAE para medir a eficiência das máquinas, e assim, a gente tinha que primeiro conquistar a confiança, não só do dono, mas dos colaboradores. Claro. E aí, quando a gente conseguia fazer isso, a coisa caminhava e muito bem, né? Muito bem. Tanto que hoje os nossos clientes acabaram virando nossos amigos, né? Porque eles falam, cara, muito bacana, qual que vai ser o próximo projeto? Sim. Aí a gente fala, pô, nós estamos aqui já há 2 anos, 3 anos, chega, vocês já conseguem andar sozinhos. Não, vamos fazer mais. Então... esse é um lado complicado da consultoria, né? A gente tem... Uma hora tem que dar tchau, né? Porque a gente acaba, daqui a pouco, trocando o crachá, né? Tiro da consultoria e pego do cliente. Isso é ruim, é a hora que... como você falou da função de direção, né? Uma hora eu tenho que passar a bola para o outro que eu já não consigo fazer mais nada, né? E tem que falar, olha, o que nós tínhamos para oferecer é isso, daqui para frente é a gestão. E a gestão, nós até temos modelos de gestão de fazer um interim management, né, de fazer uma gestão por um período de tempo, tal. Nós olhamos isso também e oferecemos isso também para os nossos clientes. Mas nosso foco é consultoria, né? Realmente né, identificar a dor, identificar os potenciais de melhoria, os gargalos, né? A pergunta que a gente sempre faz isso entra no nosso diagnóstico, o que está impedindo essa empresa de ganhar dinheiro? Essa é a primeira coisa. Só pela frase que eu falei, já deu para ver que eu sou um aficionado pela teoria das restrições. Né? E sou mesmo, sou um apaixonado por isso. Então, todo o nosso diagnóstico, Evandro, a gente faz baseado nisso. Falar o que está impedindo essa empresa de crescer, de deslanchar e de faturar. Quais são os gargalos aí? Quais são os gargalos? E o gargalo, isso é legal, né? Ele fala, pô, o gargalo está na produção. Não é. Pode até ser. O gargalo é igual o mico, eu sempre falo, né? Ele pula de ombro à medida que eu vou sarando ele aqui, ele pula para lá. Saro ele aqui, ele pula para cá. Mas o interessante é que você sempre tem um gargalo só, né? Quando você tira uma fotografia de uma empresa, você naquele tem momento, único gargalo naquele instante. E esse gargalo, ele pode estar na produção, sim, pode ser. Sim. Mas ele pode estar no mercado. A área de comercial demanda, né, não está conseguindo vender. Ele pode estar nos fornecedores que não estão conseguindo fornecer. Ele pode estar em diversos lugares. E identificar esse gargalo dentro da empresa, essa é a principal função que a gente adotou, né, que a gente põe como objetivo. E a partir do momento que a gente quebra o primeiro gargalo, e aí entra o mico, né, que você falou que ele pula para o ombro seguinte, mas na hora que você quebra o primeiro gargalo, o efeito tem que ser um aumento no faturamento. Né? E quando a gente consegue garantir isso, obviamente nosso cliente fica feliz. Claro, né? Claro. Começa a dar dinheiro, né? A água começa a descer, os outros problemas começam a aparecer também, né? Obviamente. E aí a gente fala, bom, agora o mico pulou de um ombro para o outro, agora vamos pegar o próximo gargalo. Ele falou, pô, mas você já matamos o primeiro, agora vamos para o segundo. E vai ter o terceiro, o quarto, que isso não para nunca. É um processo de melhoria e otimização contínuos. Mas são processos, assim, muito focados. Eu gosto muito de fazer Kaizen, de fazer tudo isso, é bacana. Mas a gente tem que fazer Kaizen no gargalo. Fazer Kaizen no lugar que não é gargalo, para mim, não faz sentido. Né? Então, a gente procura o gargalo, aí a gente entra com Kaizen, com melhoria, com workshop, com, enfim, tudo que a gente conhece. E isso é bacana, porque na hora que a gente vê que a gente desata um nó e o fluxo começa a ganhar velocidade na casa dos clientes, a gente fala, puxa, que bacana, vamos para o próximo. Claro, né? claro. E aí ele anima, né? Ele fala, pô, não, eu quero mais. Enfim, quando dá resultado, né, a chama acende e as coisas começam a fluir para ambas as partes. É bom para o consultor, né, que obviamente está lá também entregando o resultado, né, e está sendo pago para isso, obviamente, e para o cliente que está tendo esse resultado no bolso, literalmente. Né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. E aí resolveu empreender, 4 anos, né, ou vai fazer, ou próximo disso. Como é que está sendo? Deu aí 2019, projetos acontecendo, muito provavelmente a empresa estava com aquela ascensão, projetando crescimento e tal. Março de 2020 veio o brinquedinho chinês e como é que faz? Né? Se é que eu posso falar assim, né? Mas a coisa aconteceu, não podemos usar muita palavra no YouTube, que senão a gente é vetado aí o vídeo, inclusive vários vídeos estão sendo cortados do YouTube por conta de falar palavras que não precisam, mas veio esse período de dificuldade, vamos falar assim. Como é que foi para vocês da consultoria? Caíram muitos clientes?
Porque consultoria é como uma prestação de serviço qualquer, vamos dizer assim, né? No sentido de, para o cliente, é uma das primeiras coisas que, muitas vezes, nem sempre, mas uma das primeiras coisas que as pessoas cortam, né? Por ser prestação de serviço, o cara vai querer sobreviver, pagar salário, a folha de pagamento e tal, e acaba... Como é que foi esse período aí para a Actus Consultoria? Então, nós tivemos, para dizer a verdade, Giovanni, nós tivemos um período aí talvez de umas 2 ou 3 semanas que nós também ficamos um pouco assim, falando, bom, o que vai acontecer agora, né? Porque teve clientes nossos que fecharam a fábrica, que ficaram com medo, né? Sim, claro. Enfim, com toda a situação. Alguns não, alguns sim, alguns... Então, assim, a reação de cada cliente nosso foi muito diferente. E aí nós falamos, bom, o que nós vamos fazer? Vamos nos continuar presente com eles e falar o que nós podemos fazer para ajudar vocês diante desta situação, né? Vamos pensar em alguma coisa? Como é que vocês, enquanto empresa, vão sobreviver dentro desse período agora que a gente não sabe, né? Que vai Talvez ser, dure 1 mês, 2, e nós estamos aí há 6, 7 meses, né, com isso. Enfim. E aí nós começamos a suportar o cliente também nesse momento. Sim. Né? Nós não falamos, ok, puxa, a pandemia, cruza os braços, vamos esperar a pandemia. Não. Se vire aí sozinho e... Não, vamos ver o que dá para fazer. Então, nós tivemos clientes que se reinventaram, né? Nós suportamos eles nessa reinvenção. Pô, vamos colocar foco em delivery. Teve um cliente que falou, cara, eu vou virar meu canhão totalmente para exportação. E por sorte ele tinha um mercado de exportação e que com a alta do dólar... Nossa, deve ter bombado, esse aí deve ter ido bem. Bombou, né? Ele só incrementou isso. Então, para cada cliente, nós sentamos com eles e falamos, poxa, o que nós podemos fazer junto com vocês? Legal. O que nós podemos fazer para suportar vocês nesse período? Porque assim, não adianta a gente ficar em casa, vocês ficam em casa, todo mundo fica triste, não adianta. Né? Todo dia o sol nasce de novo, né? E nós precisamos continuar vivendo e fazendo alguma coisa, o que tiver à nossa mão, né? Se não dá para fazer tudo, mas a gente faz o que é possível. E aí foi bacana. Durante o período da pandemia, nós ainda conseguimos mais 2 clientes, né, que nos contataram neste período, sim, com projetos grandes. Então, assim, nós podemos falar, assim, vou até bater na madeira, né, que... não nos afetou tanto, Não nos afetou. Teve, claro, né, teve um momento de interrogação, de dúvida, né, de falar, poxa, e agora, né, o que vai acontecer, como é que nós vamos ficar e tudo mais. Mas aí nós obviamente, tomamos todas as medidas de cuidado, né, com os nossos consultores e conosco, né, então, né, tá todo mundo andando de máscara, com álcool gel, com, enfim, tudo isso, colocando, obviamente, a saúde em primeiro lugar. Mas estamos aí, estamos na ativa, estamos trabalhando e estamos bem felizes que, diante de toda essa situação, nós estamos conseguindo, né, manter a nossa atividade. Hoje a Actus é São Paulo, né? Mais diretamente onde? Onde a empresa fica? A empresa, na verdade, o nosso escritório, que se resume a uma sala, porque o nosso trabalho é na casa dos clientes, né? Então, aqui a gente só tem uma sala, ela fica em São Paulo. São Paulo mesmo, tá. Na Zona Sul, fica aqui no Brooklyn, né? Assim, bem no coração do Brooklyn. E qual tem sido o range aí de atuação da empresa como um todo? Até onde vocês têm atuado? Mais estado de São Paulo ou tem ido para outros estados? Não, mais estado de São Paulo. Né? Nós já chegamos a ter cliente, o projeto encerrou, né? Foi um projeto aí de 1 ano e meio. No interior, né, para lá de Ribeirão Preto, mas a maior parte dos nossos clientes ficam aqui na Grande São Paulo. Isso é legal, né? Porque aí o consultor consegue ir de carro, não tem que se expor com voo, né? Porque se tivesse voo, que era o meu caso, né? A maioria dos meus clientes eram todos longe. E eu pessoalmente dependia muito de voo, né? De avião. Se eu tivesse nesse momento agora, teria tido grandes problemas aí para a logística, né, da coisa acontecer. Mas quando você pode ir de carro, quando você está mais próximo, essa logística já fica mais, entre aspas, mais tranquila aí. Mas é assim, Giovanni, nós não temos restrição a isso. Né? Tá. A nossa consultoria, a gente consegue fazer, mesmo com esse cliente que era mais longe, a gente conseguiu se organizar de estar presencialmente lá cada 2 semanas, né, por 2 ou 3 dias, e aí eram dias intensos de muito trabalho, né, e a gente monitorava as atividades dele por Skype, né, quer dizer, o que nós estamos usando hoje, que virou febre, né, Skype, sim, Zoom, Teams e tudo mais, nós já usamos isso há muito tempo. Tá. E a gente monitora as atividades através disso, quer dizer, dá para fazer muito bem uma consultoria eficaz com o resultado dessa maneira. Então, também acredito nisso.
Se tiver demanda de algum cliente que esteja mais distante de São Paulo, nós atendemos também, com todo prazer. Hoje o modelo de atuação, sem falar nenhum segredo, não é isso que eu tô querendo perguntar, mas assim, vocês trabalham mais em formato de workshops no cliente, né, reunindo pessoas de diversas áreas, até porque são atuações em empresas um pouquinho maiores, que talvez tenham times que consigam te fornecer pessoas, ou você trabalha mais no modelo de reuniões, aí vai atuando, o consultor pega ali uma pessoa ou outra, e aí numa reunião põe mais gente, outra menos. Como é que tem sido o tipo de atuação que o seu cliente suporta? É um misto de tudo isso, né? Tá. Depende muito do tamanho do cliente. Quando você fala de empresas médias ou médias pequenas, você não consegue pegar 4, 5 empregados dele para fazer um workshop não dá, e segurar eles o dia todo. A empresa para. Né? Então, a gente acabou optando por algumas coisas a gente faz separado com uma pessoa, com outra e tal, mas a gente procura fazer, a gente chama de Flash Kaizen, né? O Flash Workshop. Né? São workshops curtos, rápidos, de 1 hora, 1h30, 2. Né? Um Blitz Kaizen, né, que eu chamava antigamente. Um Blitz Kaizen, né, alguma coisa assim, onde você fala, cara, eu só tenho 1h30 ou 2, não adianta eu segurar as pessoas, porque o celular começa a tocar, ela já está imaginando que tem que fazer nota fiscal para embarcar não sei o quê, não adianta. Então a gente faz esses Blitz Kaizen de 1h30, 2, e a gente vai extremamente preparado, é um trabalho intenso, focado, Sim. E a gente sai com o resultado daquilo que é combinado. Tanto que a nossa presença não é todos os dias na casa do cliente, Sim. porque ele não consegue suportar a gente lá. Isso que seria a próxima pergunta. Qual é o volume assim, médio de atuação? 2, 3 dias por semana? Pode ser Nós temos clientes que a gente atende a cada 15 dias. Tá. Né? Então, depende muito do tamanho da empresa, do quanto ele consegue nos receber e nos suportar lá. Né? Eu acho que esse é um gap da consultoria, né? Sempre foi uma dificuldade minha, assim. Empresas grandes não, né? Quando a gente estava lá, por exemplo, na Volkswagen com vocês lá, os times eram grandes, a empresa é gigante, então é muito mais fácil, né? Reunir pessoas de diversas áreas, inclusive, montar um workshop maior e tal, e conduzir. Mas empresa média para pequena, primeiro, não tem gente, né? Segundo, as pessoas precisam tocar as atividades dela. E terceira, o consultor não consegue, ele até, mesmo que ele consiga tirar tudo que ele precisa para devolver para a empresa ou para os colaboradores, para eles fazerem, que na verdade é o cliente que tem que implementar, não dá tempo, né, de você fazer tanta implementação para uma empresa menor. Às vezes você quer até transformar, que aquilo entre na prática do dia a dia deles, mas não dá tempo, né? Ele precisa de 1, 2 semanas para poder respirar, né? Por isso que a gente faz escalonado, né? Tem cliente que a gente vai 2 vezes por semana. Tá. Né, ou que a gente coloca consultores nossos 2 vezes por semana. E tem cliente que é 1 vez a cada quinzena, né, depende do quanto ele consegue suportar. E a gente deixa a lição de casa, né, porque sim, claro. desse workshop, e eu falo isso para os clientes, para os donos, né, das empresas, eu falo, nós só vamos funcionar se nós trabalharmos juntos. E nós vamos fazer a nossa parte, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. É uma parceria o tempo inteiro, né? Não, é uma parceria o consultor não pode fazer nada pro cliente, porque ele não vai estar lá depois para poder tocar aquilo, né? Ele ensina, né? Ele ensina no sentido de levar a metodologia ou desenvolver uma metodologia específica, né? Porque a gente entende que cada cliente é único. Sim. Né? E a gente conhece lá os Kaizens, Kanbans, enfim, todos esses princípios e ferramentas, a gente conhece. Mas cada cliente tem uma particularidade. É verdade. Né? Tem um jeitinho diferente de implementar. A cultura dele, né? A cultura, o jeito dele lá. Exatamente. E aí a gente deixa as lições de casa e fala, olha, daqui a 2 semanas a gente volta, a gente quer que vocês tenham feito isso. E a gente vai monitorando pelo telefone, pelo Skype, né, para garantir que isso realmente aconteça. E o que a gente faz muito também, Gevandro, para né, fechar um pouco esse capítulo, pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, a gente faz uma reunião com a alta gerência. Né, e com o dono da empresa, justamente para mostrar o status do projeto, onde é que nós estamos. Claro, nós estamos caminhando de acordo com o cronograma que foi estabelecido ou não? Sim. E se não, o que nós vamos fazer para recuperar e por que aconteceu o atraso? Então a gente faz isso assim, com uma regularidade definida, e quando tem alguma coisa que fugiu, né, por algum motivo, a gente chama uma reunião especial e fala, não está dando, pô, eu chamo o teu pessoal, não vem, eu faço isso quando acontece e tal. Sim. Vamos realinhar as coisas para, no fim do período, nós dois, cliente e consultoria, conseguirmos ter construído
o que tinha sido proposto lá no início. Né? Então, isso é muito importante. Assim, se alguém pensa nos próximos passos aí de uma consultoria, isso é muito importante. Né? A gente chamava antes de reunião de steering committee, né? Que é a reunião onde vai entrar, né, os gestores ali e vão ser discutidos, né? Porque nem sempre é fácil, inclusive para o cliente, trabalhar com uma consultoria, né? Porque são pessoas que não estão no meu guarda-chuva, né? São externos, que estão trazendo coisas novas, né? Muita gente brinca que o consultor chega na empresa, olha a hora com o meu relógio, me fala as horas e depois vai embora, né? Tem várias piadas de consultor que eu já escutei ao longo da minha vida aí. Mas, e ainda cobra, né? E ainda cobra para olhar a hora com o seu relógio. Mas, assim, é um desafio, né? Porque você está lá para apoiar, ajudar a dar uma possível solução, conduzir muitas vezes o cliente numa certa direção, né? Porque muitas vezes ele também não tem o conhecimento, não sabe como fazê-lo, mas a implementação é dele e do time, né? Então precisa ter um comprometimento bem grande para que o resultado saia. A gente já falou dos mercados, eu acho que você, não sei se hoje você tem atuado mais em que tem uma... lógico assim, né? Lógico. Prospectamos e apareceu um cliente por indicação e tal, não sei o que, a gente vai estudar. Mas se você fosse estrategicamente, já falando da parte estratégica para a gente introduzir esse tema, inclusive, você tem uma prioridade, vamos chamar assim, ou algo que você queira prospectar em certos mercados, ou para você tanto faz? Não, na realidade nós estamos muito abertos e é bacana isso porque a cada mercado diferente, a cada segmento de mercado diferente que a gente entra, a gente leva a experiência nossa, não só da automotiva, né, mas de todos os outros que nós já passamos. Claro. E nós vamos aprender muito também. Né? Cada segmento novo que a gente entra, a gente aprende um monte de coisas novas. E a gente fala, poxa, olha, isso aqui... Né? E a gente fiz assim lá nessa e agora aqui teria que fazer assado. Vai ser assim e tal, mas dá para eu usar o princípio dessa ferramenta ali e tal. Sim. E a gente se desenvolve também. Né? Quanto mais consultorias a gente dá, melhor a gente fica. Né? E é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes e para os nossos consultores também. Até o nosso último respiro nessa terra, nós vamos estar aprendendo. Com certeza. Então, isso nos chama muito. Então, se fala, olha, nós temos um outro setor um setor que a gente nunca entrou. Saúde, por exemplo. Saúde, construção, sei lá, indústria de tecelagem, indústria de... Nunca entramos. Vocês têm interesse em entrar? Temos porque vai ser algo novo e, com certeza, o que nós vimos na automotiva e nos outros clientes que nós passamos, nós vamos levar alguma coisa nova para esta indústria. Legal. E eu acho que é isso que faz crescer o país como um todo. Né? Essa troca. Né? O Lean Construction, ele veio do Lean Manufacturing, da indústria automotiva. Né? Quer dizer, a construção está se aproveitando de ferramentas que foram desenvolvidas na indústria automotiva, né? E assim nos outros setores também. Né? É verdade. Só para a gente mudar, como diz lá em Minas, de pato para ganso aí, né? Até para a gente aproveitar a sua experiência, estamos com 46 minutos, estamos indo bem. A gente estava falando aqui nos bastidores, antes da live começar, eu até falando para o Sovad, né? Explicando aqui para o Sovad a minha tendência de desenvolver método, eu quero escrever uns livros no futuro e tal. O ano que vem era para ter saído algo nesse ano. A crise me atrapalhou um pouquinho e o excesso de projetos que eu acabei optando em pegar me levaram para outro rumo, mas talvez o ano que vem. E eu tenho batalhado muito por uma coisa, Sovad, que talvez você vá refletir sobre isso e a gente vai discutir aqui agora ao vivo, né? Não tá aqui no meu script aqui não. Tô com uma colinha aqui, viu, pessoal, que eu mandei para ele, inclusive. É mais pra gente seguir aqui um bate-papo que eu sigo em todas as lives, né? Perguntinhas aqui que eu sempre mando para os meus convidados. E isso não tá aqui não. Eu tenho batalhado muito nos meus clientes, né, de médios para pequenos, por experiência lá em 2016 para 2017, que é quando eu deixei de ser consultor, né, como você é hoje, 100%, por opção, e virei, vou dizer, mentor-consultor. Tá? Eu chamo de mentoria consultiva, que é uma mescla entre o consultor formal, né, que está no cliente realizando com ele, para ele, e meio mentor no sentido de apoiá-lo com outras coisas. Aí não quero entrar no detalhe do meu processo, porque essa live é sua. Mas uma coisa que eu tenho batalhado muito, e eu vejo nos pequenos, e aí você vai me responder se nos médios, para os grandes, que é onde você está atuando, se é igual, se é diferente, por quê e tal,
eu tenho... dei um nome, gosto de dar nome nos métodos que a gente desenvolve e tal, e nem tudo é novo, né? Muita coisa a gente pega de experiência do que a gente aprendeu, daquilo que a gente lê e da prática aqui do dia a dia, né? Prestando mentoria para os empresários. Eu estou chamando hoje de Lean PME, que é a essência do Lean para as pequenas e médias empresas. E lá, né, desde 2016, eu comecei fazendo consultoria mesmo, né? Que é o que eu sabia. E aí eu vi, cara, primeiro, que nos pequenos para os médios não funciona o jeito que eu trabalhava com os grandes. Beleza. Comecei a adaptar e tal. E comecei a ver o que faltava nas pequenas, né? Das médias para as pequenas. E todas faltam basicamente as mesmas coisas, né? E você vai me dar essa visão também do que você acha. E aí eu cheguei numa coisa hoje que eu chamo de ciclo da excelência, que são 4 temas: estratégia, planejamento, gestão e controle. Gestão por processos, né? As empresas... estratégia, que é desenhar aquele mapa, independente da ferramenta que você vai usar e de como você vai chegar no final com ela, para dar para o empresário a direção para onde ele vai, né? Os objetivos, projeção de receitas e despesas, projetar a margem de lucro, ver os produtos que ele quer vender, aquele que dá dinheiro, que não dá, enfim, né? Montar uma estratégia, um plano estratégico para ele. Depois, desenvolver o planejamento disso, né? Ou seja, depois que eu tenho a estratégia, eu preciso planejar para que isso vire verdade, né? E eu chamo isso de planejamento anual. Porque o pequeno, se ele fizer para 1 ano, né? O ideal é fazer para 1 a 2, né? Isso. De 3 para frente, por pequeno, já é sonho. Mas pelo menos para o ano seguinte, por exemplo, agora eu já estou começando a fazer a estratégia e o planejamento para os meus clientes para 2021. Ou seja, projetar o ano inteiro, desenvolver a estratégia deles para 2021 e planejar. Como é que vai ser? Janeiro, fevereiro, março, abril, quando é que eu contrato, quando é que eu demito, que produto que eu quero ter novo, sei lá, enfim. Tudo aquilo que está na estratégia, fazer um planejamento anual disso e projetar os meus ganhos, né? Porque eu quero que a empresa cresça e isso pode ser que não vai ser só receita. Muitas coisas vão significar custos fixos e variáveis. Depois, como é que eu vou gerir mensalmente, porque os fechamentos empresariais são por semana, e como é que vai ser essas interfaces entre cada um dos processos, né? E aí eu comecei a entrar em áreas que não eram no início de meu know-how específico, né? Embora eu já tinha até feito alguns projetos quando eu estava atuando pela Porsche Consult em áreas administrativas, vamos chamar assim, mas hoje eu atuo em marketing, em vendas, em finanças. Eu dou mentoria para os caras eu tive que aprender. Nesses últimos anos eu fui para os cursos aí, inclusive caros, né? Pagando gente para me ensinar a fazer plano de marketing, a mexer com mídia digital, a fazer uma série de coisas que não estava no meu arcabouço, né? de consultoria que eu trazia aí. E por último, controle, porque rotina e atividades-chave precisam ser as atividades que vão tocar o dia a dia do empresário. Queria saber a sua opinião, na sua visão, né? O quanto tem sido importante esses 4 temas, se tem outros ou não, e também quais são os temas que você acha que esses caras que faturam de 1 a 7 milhões têm, que eles vivem aí, que a gente acha que não vive, mas o cara acaba passando. Vamos lá. Uhum. Bom, Gervandro, acho que nós estudamos na mesma escola, né? É isso mesmo. Eu acho que nos meus clientes a gente sente a mesma coisa. E quando a gente lê artigos no jornal ou em revistas, a gente vê isso muito claro, né? Primeiro aspecto que você comentou, das pequenas e médias empresas, a grande massa das empresas no Brasil são pequenas e médias. Né? Então, e nunca se deu, talvez, esse foco todo. Agora a gente começa a ver, né? Você está com foco nisso, a gente vê alguns focos nascendo de falar, poxa, vamos apoiar essas empresas, vamos suportar elas da maneira que é possível. Uma iniciativa muito bacana é o próprio Sebrae, né? Nós comentamos sobre isso. Eu sou o Empreteco, né? Eu fiz o Empretec lá, eu fiz alguns cursos. Eu também. Você fez quando? Eu fiz em 92, tá? Ó lá o meu diploma, tá escrito aqui, ó. Olha lá, então. Empretec. Eu fiz também, eu fiz em 2000 acho que foi 2016. Enfim. Eu fiz 2000. Mas, então, eu acho que a importância que a gente deve dar para essas empresas é muito grande. Sim. Né? Porque a soma das empresas pequenas e médias é muito representativa perante as empresas grandes. Tudo bem, tem empresa grande que emprega 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil funcionários. Mas tem tantas pequenas e médias que empregam poucas unitariamente, pessoas, né? Mas na soma, né, são a grande massa. É o que move o Brasil, né? É o que move o Brasil. Então, eu acho que é fundamental.
Segundo aspecto, a produtividade da empresa brasileira é ruim, nós sabemos disso. Né? Cansamos de ver artigos acho que o último, não sei se foi na Veja, na Exame, enfim, né, que a produtividade brasileira comparada com a europeia, com a americana, enfim, fica muito longe. Então, acho que é um aspecto grande. Isso não quer dizer só a produtividade do chão de fábrica da indústria em si, a produtividade como um todo, né, dos processos administrativos, dos fluxos dentro das empresas, enfim, tudo isso. Dos 4 pontos que você mencionou, eu acho que é isso mesmo, e a gente trabalha nesse sentido também com os nossos clientes. Né? Talvez a diferença que a gente atua rápido é a gestão da crise, né? Quando o cliente nos chama, ele está em crise, fundamentalmente. Então, a primeira coisa é, cara, eu preciso tirar a dor do cliente, eu preciso fazer ele respirar, né? Assim, entrou na UTI... Onde é que está doendo e vamos sarar ali, nem que seja um band-aid. Assim, eu sempre falo, né? Se o cara está entrando num pronto-socorro e está infartado e com a unha encravada, cara, vamos cuidar do infarto primeiro. Né? Depois, se ele sobreviver, a gente cuida da unha encravada, faz lipoaspiração, faz o que quiser. Mas então... O primeiro aspecto nosso é essa sobrevivência, né? Fazer a empresa sobreviver. A partir do momento que sobreviveu, agora vamos estruturar e transformar essa empresa num atleta que corre uma maratona. Né? Mas isso tem fases, então, e eu acho que isso se mistura muito e não existe uma receita. Né? Receita não tem. Não tem, né? Não tem uma receita, mas esses 4 elementos que você comentou, eles se misturam, porque ao mesmo tempo que você está fazendo planejamento estratégico, você tem que garantir que a tua entrega está acontecendo para você faturar, que você está entregando num certo nível de qualidade, que o teu faturamento acontece, enfim, né? Quer dizer, é tudo ao mesmo tempo. Né? E para isso entra o assunto que você comentou no fim, o controle, né? E começar gradativamente a implementar certas rotinas e certos grêmios, reuniões, enfim, onde você vai controlar aquilo que você gradativamente vai implementando. Né? Com números, com gráficos, né? Com informações embasadas. Né? Você só melhora aquilo que você mede. Né? E eu gosto de comparar muito, um exemplo que a gente desenvolveu, inclusive em Taubaté. A empresa, ela é como um carro. Né? Se você está numa estrada com um carro, você tem alguns instrumentos que te ajudam. Né? Qual que é o instrumento externo? São as placas que você tem ao longo da rodovia. Né, de atenção curva, limite de velocidade, lombada, enfim, tudo isso vai te avisando. Dentro do carro, o que você tem? Você tem um velocímetro. O cockpit, né? Ali, né? Você tem o teu cockpit, né? O principal que você olha é o velocímetro. Né? A não ser que pisca alguma luz, mas o principal é o velocímetro. Então você vai comparar se o que está lá fora está compatível com o teu velocímetro. É a primeira coisa, porque se não estiver... Tô rápido demais, tô lento. Isso, e aí, por isso que eu falo tanto dos indicadores, né? De você falar... Poxa, eu preciso fazer 100 peças hoje, eu preciso estar medindo o tempo todo, eu vou chegar no fim do turno e vou ter as 100 peças ou só vou ter 90? Né? E aí no carro, o que você tem? Você tem basicamente 3 instrumentos. Você tem o teu volante para você dirigir, você tem o freio e o acelerador. É isso que você tem. Né? E na empresa você também tem ferramentas. Né? Você pode contratar pessoas, você pode aumentar o número de turnos, você pode demitir pessoas, você pode... melhorar os seus índices de qualidade, enfim. O que é importante é que você esteja compatível com a estrada que você está andando, com a estrada que você quer percorrer. A gente prefere estar numa autoestrada a 250 por hora. Sim. Né? E rápido, fluir, né? E acompanhar o fluxo. Num carro seguro, né? A 250 por hora e beleza. Uma autobahn aí, né? Uma autobahn, assim, tranquilo. É isso que a gente quer. Mas muitas vezes a gente vê que alguns empreendedores que tiveram uma ideia genial, mas não deram o passo para virar empresários... Que a diferença é muito grande. Né? Que a diferença é muito grande entre o empreendedor e o empresário, eles pegam um atalho e aí eles vão, né, pela estrada de terra. E pela estrada de terra não dá para andar 250 por hora. Muito buraco, dói mais, dor nas costas, detona o carro... Uma hora vai capotar, vai, né, enfim. Então, eu acho que esses 4 elementos que você falou são fundamentais, Evandro, é esse mesmo caminho. Né? Deixa eu só te interromper um pouquinho, pessoal. Eu não sei se eu falei lá no início, mas se tiverem pergunta pro Sovad, manda ver aí, se quiser apresentar, falar um oi também, quem tá aí. Vamos participar também, porque tem gente acompanhando aqui
E vamos mandar pergunta aí. Sovade está aqui para comunizar com a gente a experiência dele. Podem mandar, por favor, as perguntas aí, porque esse cara tem que ser bombardeado para ele trocar a experiência conosco aqui. Bora lá. Continua aí, Sovade, desculpa. Então, mas eu acho que a empresa é mais ou menos isso, né? O ponto é que tudo isso dá trabalho, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Né? E é suado mesmo, né? A gente entra numa empresa cedo, né? Já faz a reunião matinal para ver como foi o turno da noite, já vê como é que está o nível de venda, se entrou pedido novo, como é que está o PCP, tem material em casa, não tem, como é que está a máquina, tem máquina quebrada, como é que está a manutenção, né? É punk aí, né, o dia a dia. É corrido, né? Mas a partir do momento que você começa a estruturar e começa a desenhar os teus processos e deixar eles robustos, a vida começa a ficar mais tranquila, né? A gente viveu tanto em clientes, como em fornecedores, como em lugares onde você tem uma manutenção precária, onde você não tem mão de obra suficiente, onde você não tem uma série de coisas, a vida se torna sofrida. A partir do momento que você começa a arrumar tudo isso, você vê que você consegue ter uma alta produtividade com um nível de estresse muito mais baixo e usando mais a tua inteligência do que as tuas pernas. E esse tem que ser o objetivo. E nos pequenos, para os micro, né, que eu estou mais ali nos pequenos, para os médios, né, são mais esses os meus clientes, né, que não faturam de 1 a 7 milhões, faturam menos, né, talvez bem menos que isso. O que eu vejo e que tem outros complicadores para esse tipo de empresário, né, pelo fato dele ser bem pequeno, ele não tem estrutura. E aí ele começa a correr atrás do próprio rabo, não no sentido negativo, né? Desculpa, me perdoem a expressão, mas num ciclo vicioso negativo mesmo, que ele está no operacional também, porque a empresa também depende dele, muitas vezes ele faz muitas das atividades operacionais, e ele não consegue sair, porque ou ele não sabe delegar, ou ele não tem dinheiro para pagar alguém para pôr, e aquele ciclo vicioso, né? Porque aí ele fala, cara, eu não vou fazer estratégia, não é porque eu não sei, porque eu não tenho tempo. E tudo vira tempo, né? Tudo vira, entre aspas, não vou dizer desculpa, né? Porque o cara tá lá batalhando, obviamente, para alcançar os resultados. Mas precisa se achar oportunidades para que os processos funcionem muito bem e as pessoas executem, né, com produtividade, com eficiência aquilo que tem que ser feito, mas de uma forma diferente da que está sendo feita, né? Porque a maioria das empresas que são pequenas, ou elas começaram desorganizadas, porque o empresário ele é um profissional. Eu lido, por exemplo, com médico, com dentista, com advogado, com diversos profissionais que cresceram ali, né, entregando as suas especialidades. E aí ele não é empresário, ele é ainda aquele especialista. E virou empresário por encomenda, né, por necessidade. E aí ele não formatou processos, ele distribuiu funções, é diferente, né? Ele vai e contrata uma secretária para secretariar. Ele vai e contrata um porteiro para cuidar da portaria. Ele vai e contrata uma pessoa de finanças para cuidar das contas. Ele contrata o contador para fazer a contabilidade. Enfim, ele distribui funções. Isso é muito diferente de distribuir processos, né? De pensar em fluxo, de uma série de coisas, né? Não vamos entrar em detalhe aqui. Mas como ele também faz parte do processo, né, do operacional, ele não consegue se deslocar, né, desse dia a dia que é o difícil. E aí, pela falta também de dinheiro e às vezes estrutura, ele não consegue sair e respirar e olhar a empresa de fora, como a gente fala, né, ou pelo menos ter aquele momento onde ele vai olhar e vai falar assim, não, peraí, deixa eu fazer o fechamento mensal aqui, quanto que deu, deixa eu ver se isso aqui está certo ou está errado, aí fazer a estratégia, sei lá, a cada 6 meses, pelo menos uma revisão, enfim, tomar outras providências que o negócio, que ele possa fazer o negócio rumar de maneira diferente. Nos seus clientes hoje, como é que você vê essa questão? Qual desses 4 temas você acha que é o que tem um buraco maior? É a estratégia, é o planejamento, é a gestão, é o controle, ou tem algum outro que você veja que doa mais, assim? Na realidade, esses 4 itens que você mencionou, eles têm que conviver. Né? Sim, são. Eu chamo de ciclo, né? Porque não vai terminar nunca. Não vai terminar nunca e eles têm intensidades diferentes ao longo do ano, ou ao longo do semestre, enfim. Mas o que eu vejo, a gente vê exatamente isso, né? O tempo que o empresário dedica à empresa dele, vamos dizer que sejam 12 horas por dia, né? E ele passa as 12 horas correndo.
o que eu recomendo e o que a gente procura fazer quando a gente está nesses empresários? Porque, cara, reserve meia hora do seu dia, que você vai falar, eu não vou correr e eu vou procurar uma melhoria nos processos que eu tenho maiores problemas. E começar a redesenhar estes processos. Eu sei que é difícil isso, claro que é difícil, mas no momento em que você tem um primeiro processo redesenhado e implementado, você fala, puxa, uma série de problemas que este processo na situação anterior causava, você já não vai mais ter esses problemas. Ou seja, além daquela meia hora que você reservou todo dia, talvez você tenha agora 45 minutos, ou uma hora inteira. Em uma hora inteira você consegue fazer ainda mais. Então isso é uma espiral crescente, positiva, né, que quanto mais você faz, o esforço inicial, Gevandro, é muito grande. É muito grande. Para você sair, eu não vou falar da inércia, tá? Apesar que essa palavra me veio, mas para você sair desse redemoinho, sim, né, que você está apagando incêndios e falar, deixa eu ir para o lado de fora, de repente, em vez de eu apagar o incêndio com uma seringa pequenininha, eu vou pegar um balde que está aqui do meu lado, eu jogo de uma vez e acabou o incêndio e vida que segue. Então, o começo é difícil, mas à medida que você começa a colocar os seus processos em ordem, começando por aquele que mais te dói, você automaticamente começa a abrir espaço. E aí você pode otimizar mais processos, mais, até você chegar num ponto que você fala, né, estou com a minha empresa estruturada e com os processos não só desenhados, mas alinhados entre todas as pessoas ou entre todas as áreas, né, dependendo do tamanho da empresa. Eu acho que esse é um grande desafio, Giovandro, né, a gente conseguir sair desse apagar fogo e começar a falar o que eu vou fazer para que o incêndio de amanhã seja um pouquinho menor. Né? Essa eu acho que é a visão. Eu não sei se uma outra coisa que eu vejo acontecer nos pequenos e microempresários é a questão das ferramentas, né? Quando eu falo muito pouco de Lean para eles, porque é um mundo muito diferente, né? É um mundo mais médio-grande empresário, médio-grande empresa do que o pequeno. E não é só por desconhecimento, porque às vezes assusta o que o cara lê, o que o cara compra de livro e tal. Ele vê várias metodologias e ferramentas que ele acha que não são para ele, né? E, obviamente, tudo seria possível ser implementado de uma certa forma em toda e qualquer empresa, mas mais assusta do que pelo menos essa, né, foi a minha experiência. Hoje em dia eu falo bastante, bem pouco, salvo assim, né, o Lean PME como estrutura geral, e ali nos temas eu abranjo muito pouco isso. Embora tenha muita coisa do Lean sendo transformada e colocada em algum momento ali nas minhas mentorias, né? Mas uma coisa que eu vejo, e eu não sei se os seus clientes também passam por isso, é a questão das ferramentas, né? Muita gente, e ferramenta desde uma planilha no Excel, a um quadro na parede, sei lá, saber fazer o planejamento estratégico da empresa, saber fazer o planejamento, né? Desdobrar aquilo em termos de indicadores, e aí ferramentas quaisquer que você pode usar. Pode ser um sistema mesmo, software, pode ser um Excel, independente do que você usa. Ainda se vê... ainda eu vejo muitos clientes apegando-se mais às ferramentas do que às soluções dos processos. Eles não conseguem, eles têm uma dificuldade, e isso eu acho que é meio cultural, formação, né? De enxergar fluxo, passo a passo, que seria muito mais fácil, né? Se eu conseguisse desenhar fluxos e ver as relações entre cada processo, se eu entrego o serviço, eu tenho um passo a passo de entrega do serviço desde a prospecção e consigo escrever isso, os outros processos eu vou modelar para atender isso, né? Que é aquele processo de agregação principal de valor, que é entregar o serviço. E, por exemplo, para quem faz produto, a mesma coisa. Se eu tenho uma padaria, se eu faço diversos produtos, quais são as principais etapas, né, dos principais produtos, que a gente chama de cadeia de valor, e os outros, onde é que entra ali, para eu poder ver quais são as principais. E aí eu conseguindo atuar nas principais, as outras que não são tão importantes, eu conseguiria ver as interfaces dos processos. O empresário, às vezes, ele fica preocupado em ter o software, em ter a planilha, em ter, sei lá, tudo meio informatizado, mas no fim das contas ele acaba gastando mais, né, porque é um gasto, não é nem... Num certo momento até, dependendo do que for, é um investimento, mas acaba virando um custo, né, fixo. E porque as empresas pagam recorrência, né, seja um SAP da vida ou qualquer outro software que o cara implemente. Às vezes o software não dá resultado, seja ele para entregar, sei lá, o gráfico do fim do mês, o fechamento de
contas a pagar e a receber, e aí o cara reclama do software que custou, sei lá, 100 mil, 50 mil, 20 mil, não importa o valor. E não aumentou o faturamento dele. E não aumentou o faturamento. Onde é que eu quero chegar? Implementa-se várias ferramentas, seja quadro, planilha, software, faça um monte de coisa e dá-se um monte de coisa para as pessoas fazerem no computador, que isso vai inclusive contra o que o Lean prega, né? Faça coisas simples, na parede, gestão visual, coisas rápidas. Depois você até pode tirar aquilo quando você melhorar e transformar isso num software, né? Como é que você vê isso nos seus clientes hoje? É essa mesma realidade ou muda um pouco? Não, é essa mesma realidade. As ferramentas que nós mais usamos são flipchart, canetinhas coloridas e post-its, né? Então não sou só eu que sou chamado de sócio da 3M, não, né? Não, nós também somos, é igual. Você tocou num ponto muito, muito importante, né? No começo da nossa conversa, né, eu falei que existem 2 grandes desafios para essas empresas, né? O primeiro é o planejamento estratégico, sim, né? Que engloba a estratégia, o planejamento, né, o cascateamento, enfim, tudo isso que você falou. E o segundo ponto é a comunicação. E da comunicação, você falou exatamente essas 2 palavras agora. Primeiro é o desenho do processo, o desenho do fluxo. Uhum. E o fluxo, ele atravessa diversos departamentos. A grande massa dos fluxos atravessa diversos departamentos. Você ter esse fluxo desenhado é importante. Sim. Primeiro. E desenhar ele com todos os envolvidos, para todos saberem e concordarem que aquele é o fluxo. E o segundo aspecto nisso, que eu falo muito, é relação cliente-fornecedor. E aí a palavra que você falou, a palavra-chave é interface. O que cada departamento se compromete a entregar para o departamento seguinte? De que forma, com que conteúdo, com quais informações e com que precisão, né? Se você imaginar A ideia do cliente interno que você está dizendo, né? A ideia do cliente interno, Tá. Exatamente. Né? Se eu faço parte de um processo, eu tenho que ter na minha cabeça, eu só recebo coisa boa. Se eu receber coisa ruim, eu devolvo. Eu não vou processar algo que não chegou em mim de forma perfeita. Adequada. Uhum. E eu vou executar o meu trabalho nesse processo, que pode ser qualquer coisa. Pode ser colocar um parafuso ou pode ser fazer um cálculo de resistência, seja o que for. Mandar um e-mail. Seja o que for. Eu só vou mandar isso para frente se tiver perfeito também. A partir do momento que você consegue mudar essa cultura dentro da empresa, você começa a avançar de uma maneira muito significativa. Né? Porque cada um se sente responsável pelo que está fazendo, se sente parte do resultado da empresa. E uma coisa que eu falo muito também, quando a gente bate papo, tanto com os donos como com os colaboradores, né? Cada um tem que saber, cada empregado, cada um mesmo, tem que saber qual é o meu papel, qual é a minha participação pessoal para o resultado geral da empresa. O que eu preciso fazer bem? Que seja apertar um parafuso, mas eu preciso apertar esse parafuso no lugar certo, na hora certa, com o torque correto, e eu sei fazer isso. Se eu sei fazer isso, perfeito. Mas eu preciso saber o que a empresa espera de mim. Sim, e claro. se eu atender isso, uma vez o fluxo desenhado com os parâmetros definidos, a empresa anda. Não a possibilidade de sucesso é maior, né? Vai se errar, né? Somos humanos aí, né? Claro, mas a possibilidade de erro é menor. E tem uma coisa que é gerada, né? Que eu procuro fazer muito nas minhas mentorias, que é quando eu envolvo os colaboradores dos clientes, às vezes eu vou no cliente e tal, instituir o espírito colaborativo, né? Porque uma coisa que eu falo muito, eu via muito nas grandes, mas nas grandes, por ter departamentos maiores, né? São poucas as empresas grandes que eu conheço, que eu já passei na minha vida, que tem uma gestão por processo muito bem feita. A Volks, por exemplo, até 2009, quando a gente atuou junto, não tinha, né? No modelo que eu atuo hoje. São poucas as empresas, porque é difícil fazer gestão por processo, que é diferente de gestão por departamento, né? Uhum. O que eu quero dizer disso levando para os pequenos? Não adianta eu, Gevando, sou do setor financeiro, eu posso ser o cara melhor que tem em finanças, fazer bem a minha parte, se eu não entender o todo, né? Porque eu posso ser o melhor colaborador, o todo não vai sair, né? Eu vou poder passar para frente uma atividade perfeita, só que se o da frente fizer mal feito, ou não complementar, ou se o de trás que vem antes de mim, que me fornece a informação, me mandar a informação podre, o fluxo não anda, a coisa, né? Então, assim,
a soma das unidades nem sempre dá o resultado melhor para o todo. Todo mundo tem que participar e tem que ser... Quanto menor a empresa, na minha visão, o espírito colaborativo tem que ser maior, né? Não que uma grande não tenha, mas numa grande, por você ter mais estrutura e mais pessoas, você consegue meio assim, né? Muitas vezes até goela abaixo, às vezes, né? Porque a empresa tá lá, você consegue fazer. Numa pequena, não, né? Porque às vezes o cara contrata alguém que nem sempre tem a qualificação ideal, né? A empresa grande pode pagar aquele cara que é especialista na máquina tal, porque consegue pagar ele para ele atuar ali. O pequeno não, às vezes ele tá até meio improvisado, né? Ele contratou, sei lá, o sobrinho dele para fazer a gestão financeira. E aí o sobrinho não sabe de finanças, mas sabe do Excel. Sabe, tem essas coisas assim, né? Do improviso e que muitas vezes funciona, mas na maioria das vezes, por ser tão improvisado, ou não funciona ou vai dar trabalho no médio para o longo prazo. Não vai deixar, não vai dar o resultado que ele espera, né? E por mais qualificado que as pessoas sejam, aí não tem os procedimentos padronizados, não tem o fluxo escrito, e aí a onda começa a aumentar. Onde é que eu quero chegar? Eu queria te fazer uma outra pergunta. Como é que você vê nas empresas essa questão de... Porque a gente está falando de gestão e rotina, né? O planejamento estratégico, beleza, com visão de médio para longo prazo, aí planeja e tal, mas nessas empresas onde você atua, né, que tem aí um tamanho um pouco maior, quais são as soluções, né, que os empresários, e até mesmo vocês têm apoiado esses respectivos empresários aí, a adotar no sentido de mexer com as pessoas, né? Porque o pequeno, uma das maiores reclamações, na verdade eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre isso, não vou repetir aqui, mas vou resumir nas três principais, vai? É gente, falta de dinheiro, ou, né, porque a empresa não está dando dinheiro suficiente, ou a empresa não anda por problemas de estrutura, né? Seja a estrutura, software aqui, né, por diversas coisas, né? E esse assunto pessoas é um assunto que pega para todo mundo, né? Porque, de novo, a grande tem dinheiro, vai lá e paga o cara, coloca lá o Sovade, diretor, com trocentos anos de experiência e paga um bom salário para ele acredita-se que ele vai fazer a função dele. O pequeno não tem isso, então ele dói mais, né? É mais pesado pôr gente certa no lugar certo, treinar e tal. Como é que essas empresas têm trabalhado a questão de gestão de pessoas, né? No sentido de qualificar, todas elas batalham para ter procedimentos operacionais certinho, para treinar os caras, coisas penduradas na linha de produção também, como era na Volks e tal, mas como é que é essa parte de pessoas aí? Deixa eu voltar um pouquinho. A Actus, ela tem 3 pilares, né, que ela julga serem fundamentais para uma empresa ter sucesso. A gente fala de pessoas engajadas, a gente fala de processos robustos e a gente fala de gestão. Tá. Né? Isso são coisas fundamentais que a empresa precisa ter. E quando a gente fala de pessoas engajadas, uma coisa que a gente fomenta muito na casa dos nossos clientes é assim, muitos clientes têm contato com os diretos deles só, né? Então, o dono da empresa tem contato só com os gerentes dele, com o gerente de produção, gerente financeiro, gerente de qualidade e tudo mais. Quando tem tudo isso, né? Muitas vezes não tem. E o que a gente incentiva é, à medida que a gente faz melhorias no processo de produção, redesenha processo e tudo mais, a gente pega o pessoal de base, né, os colaboradores mesmo, para apresentarem esses projetos para os donos da empresa. E o que é interessante, a gente descobriu muitas pérolas com essa atividade. Né? Pessoas que estavam meio que largadas na produção. Sim. E pessoas formadas, tinha economistas, administradores, engenheiros. Até desmotivados já, né? Totalmente desmotivados, porque o cara fala, tô aqui, enquanto tô aqui, na hora que eu arrumar coisa melhor eu vou, tal. E a partir do momento que a gente expõe essas pessoas, né, o meu sócio, o Marco, ele fala de uma superexposição positiva. Sim, né? Claro. Envolvimento, né? Envolve esses caras. E dispor de uma maneira, assim, construtiva. E o dono da empresa olha aquele cara que ele nunca não dava nada pro cara. Porque só via ele na produção, lá, fazendo alguma coisa, e de repente fala, pô, o cara participou disso, o cara deu a ideia, o cara fez, ele... Né? Muitas vezes é ele que deu a solução, que deu o dinheiro no final, né? Que deu o resultado. Evandro, eu vejo isso demais nas empresas, né? A inteligência, a experiência que existe na cabeça das pessoas que estão no chão de fábrica é extraordinária, porque eles estão na frente da máquina e produzindo o produto o dia inteiro. Eles é que sabem o problema que está acontecendo. Eles sabem onde o sapato dói, né? Então,
eu gosto muito de envolver essas pessoas e levar essas pessoas até o dono da empresa. De lá, Gevandro, nós já tiramos supervisores, gerentes, já tiramos caras da produção. E isso é bacana, porque na hora que alguém fala, pô, o cara se esforçou, ele fez uma apresentação pro chefe, virou supervisor, pô, que legal, eu vou dar um gás também. E aí a gente percebe que começa a criar esse ambiente de construção. Colaborativo, né? Vamos dizer colaborativo, como você bem usou, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Legal. Né? Tem que existir mesmo, a gente tem que fomentar, e o jeito que a Actus faz é através de expor as pessoas. Legal. Né? Lógico, a gente não joga eles numa banheira de água fogueira, gelada. Né? É verdade. Não. A gente faz o material junto com eles, Sim. A gente prepara, a gente ensaia, né? A gente faz perguntas para deixar o cara vermelho antes da apresentação, porque o chefe te pergunte isso, então e aí a gente vai. E vai super bem. E aí a pessoa vai adquirindo também uma voltou. Ele começa a adquirir uma confiança que ele fala, poxa, dei uma ideia, foi bem, eu vou dar mais uma. E assim a empresa como um todo cresce. Né? É o caminho que nós definimos. Deve ter uma série de outros, né? Tem empresas que fazem competição entre células, enfim, né? Aí tem dos mais diversos... Tem várias abordagens aí, né? Mas eu acho que é importante, né? O dono da empresa, né? A gente fala muito no Lean, do Gemba, né? Sim. É fundamental o dono da empresa ir no chão de fábrica, conversar com os empregados, escutar eles. Meu exemplo é da Volkswagen. Meu melhor exemplo, vou te interromper aí, desculpa, mas meu melhor exemplo de atividades no Gemba era do seu ex-chefe. Eu lembro que quando eu virei gerente, né, eu já estava no projeto da Volkswagen, eu era consultor sênior. Aí fui promovido a gerente para assumir o projeto aqui de Taubaté com você e tal. E foi nessa época que eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz por oportunidade, né? Porque eu não era gerente, eu não tinha esse cacife para fazer. Quando eu virei, eu falei, vou tentar, eu acho que vai funcionar. Seu Schmal, que era o seu presidente lá da Volks, cara, várias vezes, não foi nenhuma nem duas. Eu pegava ele, literalmente, sapato de segurança, óculos e protetor auricular, ele tirava o blazer, tirava a gravata e a gente ia para a linha de produção para ver problema, né? E ele assustava todo mundo. O que esse cara tá fazendo aqui, né? Porque geralmente se organizava aquelas visitas e quando eu ia com ele era surpresa, né? Não era sempre, mas a gente fazia excelentes gembas, né? Visitas aí no chão de fábrica para ver as coisas acontecerem mesmo, né? Isso é importante. É fundamental, né? É onde né, a própria definição do Gemba, né? Onde o valor nasce. É no chão de fábrica. Então é lá que a gente vai colocar um foco muito grande. Sim. Né? E assim, nos meus clientes, eu estou no chão de fábrica direto. A gente que é consultor tem que estar lá, né? Não tem como, jeito, né? Não tem como, porque a gente vê o dinheiro saindo pelo ralo ali, né? É verdade. E a gente encontra os potenciais enormes ali, e a partir do momento que a gente começa a motivar essa equipe, não é o consultor, não é o gerente, são todos procurando potenciais de melhoria. E isso traz uma energia, assim, brutal, né? Assim, enfim... engrandecedora para todo mundo. A gente aprende muito, né? Porque a gente está cada dia também num processo e aprendendo e dando resultado para o cliente, né? Só para a gente não estender muito, Salvati, estamos com 1h20 aqui. Não sei se quem está assistindo tem pergunta, o pessoal não está mandando pergunta. Então, acredito que deva estar fluindo normal aí. Só para a gente não estender muito, deixa eu te fazer umas perguntas para a gente quase que já meio que para o final, para não tornar essa live muito cansativa, porque já estamos com 1h20 aqui. Tanto cansativa para nós, né, que eu já dei mentoria hoje, já gravei vídeo para curso, já fiz uma porrada de coisa. Mas vamos lá. Olhando agora, né, esses 4 anos de atuação como dono de uma consultoria né, virou empresário, deixou de ser diretor de uma multinacional, outro pensamento, outra vida. Primeira pergunta que eu queria te fazer, olhando para trás, logicamente, né, sua carreira foi lá, a gente nunca cospe no prato que comeu, porque é o que nos trouxe e nos fez ser o que a gente é. Mas a vida de empresário, como é que tem sido para você? E assim, os lados bons e ruins, né? O que você tem, o que você pode nos passar dessa vida nova de empresário depois de 4 anos? Eu acho que são fases, viu, Gevandro? Assim, a minha passagem pelo mundo corporativo, que foi longo, né? Foram quase 30 anos entre Mercedes, Volkswagen Alemanha, Volkswagen Brasil, vai e volta, enfim.
E eu acho que eu estou numa fase da vida diferente agora, né? Tá. Assim, eu não vou dizer... claro que, assim, em termos de qualidade de vida, em termos de você ter uma serenidade maior, uma tranquilidade maior, com certeza, né? Agora, né? Com certeza, não tem dúvida, né? Em termos de qualidade de vida, assim, é absurdo. Diretor de planta, já fui convidado algumas vezes, é punk. Eu não seria por salário nenhum, né? Assim, um amigo meu fez uma definição ótima, né? Você começa o dia perdendo de 5-0. Se você conseguir empatar até o fim do dia, já tá bom. Né? E porque você, assim, você tem, por mais que você estruture, por mais que você implemente processos, que você faça, você está lidando com um número de variáveis muito grande. É absurdo. Né? Você tem muitas máquinas, você tem uma mão de obra enorme, você tem fornecedores, você tem possíveis quedas de energia, você tem, né, você lida com tantas variáveis. E nada está na tua mão, né? Muito pouco. Assim, né? a gente tenta buscar, né, deixar os processos robustos, essa é a nossa função também na consultoria. Mas quando você fala de um processo produtivo que tem lá 3.000 pessoas num turno trabalhando, você vai ter desvios, é lógico que vai, né? Claro que vai, enfim. E isso, obviamente, assim, aprendi muito, né? Assim, realmente eu tenho muito a agradecer, assim, acho que muito forte a Mercedes, né? Os primeiros anos meus foram lá, eu tive um chefe que foi fantástico, né? Um cara assim, só para citar, assim, ele me deixou os primeiros 3 meses na área de usinagem fazendo peça, né? Então eu usinava coletor de escape, bomba de água, né? Várias peças. Mão na massa mesmo, né? O estágio... E não eram máquinas CNC como hoje, que você só aperta o botão, eram tornos mesmo que eu ia lá, né? Enfim, furadeiras radiais e tal. Mas foi muito bacana, né? Porque você vê o esforço que o pessoal faz. Eu cheguei em casa nos primeiros dias com os dedos sangrando, porque não está acostumado, né, com o trabalho. Mas isso foi um aprendizado para mim, e isso traz uma humildade muito grande também, Giovandro, né, de você conseguir se colocar no papel de quem está na linha durante 8 ou 9 horas no dia. Né, e a Volkswagen, obviamente, também foi um aprendizado enorme, né, tanto no Brasil como na Alemanha, enfim. E claro que uma parte do que eu sou hoje eu aprendi lá. Né, e a outra a gente vem se desenvolvendo, que é o que eu falei, até o último respiro na Terra, né, a gente está aprendendo constantemente. Coisas novas. Se você tivesse que dar dica para quem está querendo abrir uma empresa, independente se é de consultoria ou não, quem está ou saindo de uma empresa como você saiu, independente do número de anos de experiência, ou querendo abrir um negócio, o que você falaria para essa pessoa? Novos empreendedores ou novos futuros empresários. Do que eu senti, né? Assim, aí é bem pessoal mesmo, sim. né? Você fala, poxa, eu passei 30 anos na indústria automotiva, é o que eu conheço, né? Eu vou me aventurar agora a fazer consultoria em qualquer área, né? Você fica um pouco assim, né? Eu sempre falo isso para minha filha, né? Minha filha, às vezes, a mais velha, ela fala, eu tenho medo. Eu falei, não faz mal, vai com medo mesmo. Né? Então, assim, quando você faz um empreendimento solo, né? E o meu não é solo, eu tenho 2 sócios, não dá para você desenhar o caminho e depois caminhar por ele. Você vai entrar num campo e vai desmatar. E você vai andando e vai... O importante é que você dê o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e vai caminhando. E no começo, você vai tomar algum susto, você vai tropeçar em algumas pedras, tal, mas à medida que você vai caminhando, você vai falar, isso aqui eu já vi, isso aqui não vai me pegar de novo. E você vai ganhando, obviamente, segurança. Falamos disso hoje, qualquer setor do segmento industrial, eu não tenho receio algum de entrar. Né? Eu me sinto muito seguro para atuar, né? Depois de tudo que eu vi nesses 4 anos de consultoria. E eu acho que tem que ir, eu acho que a gente não pode perder muito tempo em falar, poxa, eu preciso me preparar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e tal. Claro, precisa ter uma preparação. Né? Eu vim com uma preparação da minha experiência, da vida corporativa, enfim, de tudo isso. Mas você tem que começar. Né? Dê o primeiro passo, você vai dar o segundo, vai dar o terceiro, e se você enxergar deficiências no seu conhecimento, né, e você mesmo falou isso no começo, né, que você teve que se reinventar em outras áreas que você não conhecia, você vai atrás desse conhecimento e vai buscar ele. Né? E hoje,
com os assuntos online, ensino à distância e tudo mais, isso é muito fácil, né? Então, mas comece a caminhar, não espere ficar pronto para começar a caminhar. Comece a caminhar. Né? À medida que você for encontrando as dificuldades, você vai achar as ferramentas também para tirar essas dificuldades do caminho. Legal, show de bola. E para quem tem empresa, se você tivesse que dar uma mini palestra relâmpago de 2, 3 minutos para quem já é empresário, mais velho de guerra, assim, vamos dizer, né? Que são, obviamente, o perfil dos seus próprios clientes ou dos meus aí. O que você falaria para quem... Tudo bem, né? Quem está começando, vamos começar e tal, mas e quem já está lá? O que você está vendo aí que dói e que seria interessante o cara talvez prestar atenção, até pelo que você está passando hoje em dia, já com 4 anos aí empreendendo na consultoria, que vale a pena você deixar de troca de experiência aí para quem já é empresário? Bom, eu não vou fazer propaganda em próprio nome, né? Mas eu diria, chame a pode gente. Pode fazer, não tem problema nenhum. Nos contrate que nós vamos ajudar vocês. Mas eu acho que o primeiro passo... As pessoas, só te interromper rapidinho, só vai. As pessoas acham, Gervando, mas eu já tive esses comentários, você vai trazer consultor para dar live com você que faz tipo consultoria, você não sei o que, concorrente. Cara, ninguém é meu concorrente, ao mesmo tempo que todo mundo né? Você seria, teoricamente, um concorrente para mim. Cara, mas tem tanta empresa, tem tanta... Né? Eu te vejo como um amigo mais do que um concorrente, porque né, amanhã você me recomenda, não tem um cliente aqui, tem a empresa que faz isso lá, então o mercado é tão gigante e a consultoria é tão pessoal que quem quer contratar vai contratar o Sovad, quem quer o Gervando vai o Gervando, então não tem esse problema. Inclusive, a gente faz, né, quando é o caso, a gente faz até parcerias com consultorias, quando a gente consegue dar conta de um projeto. A gente fala, poxa, esse projeto é tão grande, a gente chama outras consultorias para participarem. Não tem o braço, né? Não tem, isso não existe, né? Assim, para nós não existe, nós somos muito abertos a isso e né, acho que a gente está aprendendo constantemente. Mas eu diria para ele, a primeira coisa, monte um time forte. É a primeira, assim, se for para ter uma regra, o início aí, ou algo referencial. Monte um time forte, um time que você confia e um time que vai atravessar pelo fogo com você. Né? A travessia é dura, né? A gente vai chegar do outro lado com algumas queimaduras, com alguns arranhões, mas a gente vai atravessar. Então, acho que a mensagem básica é: tenha um time forte junto com você e se estruture junto com esse time. E aí vocês caminham. Acho que o principal são as pessoas, porque o resto, máquina, prédio, produto, matéria-prima, qualquer um pode comprar, instalar e fazer. Agora, você montar um time coeso, unido, colaborativo, como você falou... Difícil. Eu acho que esse é o grande desafio do empresário. Verdade. Não do empreendedor, do empresário. Né? Eu acho que é isso. Legal. Então, vamos chegando ao fim, pontualmente, pünktlich aqui, né? 8h30, então. 1h30 de live, então estamos no nosso prazo. Não sei se alguém ainda tem aqui pelo menos uns 30 segundos, um minutinho, vamos esperar para ver se alguém que está aqui ainda tem a pergunta. Se não, a gente vai encerrar. Só para já ir encerrando então devagar, antes que alguém comece a digitar, talvez tenha alguma pergunta, eu faço aqui. Sovad, obrigado, né, mais uma vez pelo seu precioso tempo, 1h30 da tua hora cara, vamos dizer assim, né? Do teu precioso tempo aí para bater esse papo com a gente. Tenho, né, um apreço bastante grande aí por você. Foi através do projeto que você liderava, na planta que você liderava, que eu ganhei de presente a minha esposa, né, que era naquela época, secretária. E lá na sua sala eu a paquerava e depois comecei a namorar. É que a maioria das pessoas não sabe, né? Mas a gente começou a namorar escondido, porque tinha questão, né, das empresas e tal, do período da consultoria. E depois eu fui lá, bati na mesa do Frank aí, do Sovad, e falei: Sovad, tô querendo avisar, tô namorando a sua secretária, e aí você aprova ou não? Porque não quero interferir. Ele falou: não, gosto de você, beleza, tal. E eu fiquei mais ela do que eu, né? Porque eu era funcionário de outra empresa, mas ela estava preocupada com esse dia aí. E eu pensava que você ficava na minha antessala para falar comigo, né? Eu estava paquerando a Renata. No início, eu confesso, de coração, que eu não queria. Mas depois foi passando o tempo, a gente foi enturmando, eu já queria voltar para o Brasil, e aí
aconteceu. Hoje, graças a Deus, estou bem casado e está tudo bem. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Nossa, e como teve. Então, te agradeço também, né, por você ter contribuído positivamente. Aí a Renata gosta muito de você, né? Aprendeu muito contigo, tem um apreço muito grande. Mandou, já te falei, né? Um abração aí para você. Legal. Então, Sovade, o pessoal tá mandando abraços. Carlos X, deve ser assim que pronuncia, Alberto. É um colega meu, Carlos X é um grande companheirão nosso aqui. Alberto Masanori Nakamura, não sei quem é, mandou aqui uma frase, mandou um abraço. Pessoal, vamos ficando por aqui, já que ninguém digitou nenhuma pergunta aí, então fomos também, deu um lado bom, né? Autoexplicativos, vamos dizer assim. Legal. Como essa live vai ficar no YouTube, tanto Sovade você pode assistir depois, manda o link aí que eu já tinha te mandado, né, para as pessoas e tal. Eu sempre deixo disponível, obviamente, para as pessoas assistirem. E espero que, né, a gente tenha conseguido passar a ideia desse bate-papo light, mais instrutivo, com conteúdo legal para trocar experiência. Legal. Que a ideia é levar essa experiência nossa, e você é um cara, né, de muitos anos de experiência, acho que tem muita coisa para contribuir aí para o mundo dos empresários, tanto da consultoria quanto para o empresário em geral. Então, obrigado, Sovade. Fique com Deus. Saúde para você. Se cuide aí. Espero que a gente, quem sabe, um dia, né, se encontre, seja profissional, seja pessoalmente. Se passar por Taubaté, dá uma batidinha aqui e venha tomar um vinho com a gente aqui, porque você faz parte aí da nossa história. Te agradeço. Obrigado, viu? Gervando, abraço, gente. Agradeço a todo mundo. Grande abraço, Gervando. Obrigado aí para todo mundo. Um abraço. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.